Oi, gente, tudo bem? Hoje nós começamos a meta 4 falando um pouquinho de transgenia. Vamos falar um pouco sobre os transgênicos comerciais também. E começamos esse conteúdo falando sobre um problema, que é a vulnerabilidade genética. Bom, pela metodologia habitual, gerar um indivíduo, gerar um ser vivo que tenha características que me interessem, requer muito tempo e muito trabalho. Por exemplo, se eu quero produzir determinada planta que tenha características boas, como um crescimento rápido, como ser resistente a algumas pragas, para que eu possa fazer isso, eu preciso cruzar indivíduos entre si, da mesma linhagem, cruzando, até chegar à planta do meu interesse. Qual é o problema disso? É um processo demorado, é um processo trabalhoso, porque requer isolamento. Então, eu tenho que deixar essas plantas sempre distantes, protegidas de outras plantas, para que não haja polinização, por exemplo. E aí, isso faz com que as nossas plantas ali, que estão isoladinhas, acabem gerando uma baixa diversidade genética. Ou seja, sempre estar cruzando com a mesma linhagem ali, faz com que essas plantas se tornem vulneráveis. Qualquer alteração do ambiente pode provocar danos ou a morte dessas plantas. E aí a gente chama esse processo de vulnerabilidade genética. Cruzar plantas entre si não é sempre uma boa estratégia, porque ela pode deixar a planta frágil do ponto de vista genético. Coloquei então como exemplo a batata. Hoje nós conhecemos uma série de espécies diferentes de batatas, mas antigamente existia-se muito mais. O que foi acontecendo? Conforme os produtores começaram a perceber que determinadas características eram melhores para a produção desse vegetal, outras espécies acabaram entrando em extinção. Então, essa classificação, escolher o que é melhor ou não do ponto de vista produtivo, pode levar à extinção de muitas espécies. Bom, então vamos falar das plantas transgênicas. A primeira planta transgênica foi criada em 1983. Os cientistas concluíram que se fosse colocado um gene de uma bactéria numa célula vegetal, essa célula originaria uma planta e essa planta produziria uma estrutura chamada galha. Essa galha é como se fosse um tumor na planta. Sabendo disso, eles pensaram que talvez pudesse incluir características que fossem positivas para essa planta, como, por exemplo, uma ação inseticida ou uma reserva de nutrientes, enfim. E aí foi criada a primeira planta transgênica. Bom, coloquei aqui alguns métodos, algumas técnicas de incorporar genes de outros organismos nas plantas. Uma delas é a eletroporação de protoplastos. O que acontece? A folha, a planta, ela é colocada junto com enzimas. Essas enzimas fazem a digestão, quebram a parede celular, que é feita de celulose, deixando essa célula vegetal mais exposta. Consequentemente, os plasmídios, das bactérias, são colocados ali nessa solução e incorporam a célula. Elas entram na célula e misturam seu material genético ali com o material genético da planta, agregando então as características que forem interessantes. Um outro método é a biobalística. Consiste em bombardear a célula com microesferas metálicas, tem que ser de material específico, tá? E dentro dessas microesferas tem segmentos de DNA. Então a célula é literalmente bombardeada com essas microbolinhas que contêm DNA dentro, até que essas microbolinhas perfurem ali a célula e acabem levando o DNA de maneira externa para o interior da célula vegetal. Então essa também é uma técnica. E aí tem uma técnica que é um pouco mais trabalhosa, que é a microinjeção, que consiste em injetar com micropipetas segmentos de material genético, fragmentos de DNA, diretamente no núcleo da célula vegetal. Então esse é um trabalho mais minucioso, é um processo mais delicado. Vamos falar então de animais transgênicos agora. Bom, o primeiro animal transgênico foi criado em 1982 e, a princípio, essa transgenia tratava de animais de laboratório que podiam expressar algum gene humano, servindo de modelo experimental. Hoje, os animais transgênicos também são bioreatores,
Ou seja, eles podem produzir substâncias que tenham algum interesse comercial, como, por exemplo, as enzimas. Em 2012, os Estados Unidos liberou para o consumo humano uma espécie de salmão transgênico, que é esse da imagem. Ele recebeu genes de outra espécie e, com isso, o tamanho que ele atingia para o abate era atingido mais rapidamente do que a espécie natural, ou seja, ele crescia mais num tempo menor do que os outros. Vacina gênica. Bom, não se trata propriamente da formação de organismos, mas utiliza as técnicas de transgenia. Então, as vacinas gênicas são produzidas com os genes que codificam o antígeno, dos micro-organismos e estimulam a formação da nossa memória imunológica. Então, esses genes, os genes que codificam o antígeno, são incorporados ao nosso organismo, fazendo com que nós desenvolvêssemos uma resposta imunológica que a gente chama de memória imunológica. Quando entrarmos em contato com o agente patogênico real, o nosso corpo já sabe como reagir, Então, chamamos isso de memória imunológica. E, para encerrar, a terapia gênica, que é a manipulação genética de seres humanos. O objetivo principal é neutralizar as mutações que trazem complicações graves para a nossa espécie. Então, coloquei ali um esqueminha, existem duas formas dessa manipulação genética acontecer. Então, o gene sem a mutação para uma determinada doença pode ser introduzido no ser humano de duas formas. Ou em células que foram já retiradas do indivíduo e que são posteriormente reintroduzidas, ou então diretamente no organismo, conforme o desenho que eu coloquei aí para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, me escrevam, façam as atividades propostas na apostila. Um beijo e até a próxima!